Muito boa tarde, caros ouvintes da Rádio Mundial. Aqui quem fala é Alex Nielsen, coach e trainer em constelação familiar sistêmica, e mais uma vez comandando aqui o programa Despertar Emocional, falando sobre constelação familiar, falando sobre inteligência emocional, trazendo um pouco mais de sabedoria para cada um de vocês que estão me ouvindo, para que através das constelações familiares e inteligência emocional você possa ter uma vida mais próspera, mais tranquila e mais leve. E eu já quero deixar aqui para você, primeiramente eu quero falar agora, muito em breve, vai estar sendo feito aqui na Avenida Paulista o lançamento do meu livro Despertar Emocional, um livro que fala sobre inteligência emocional, fala sobre constelação familiar, no qual tem o objetivo, de ensinar a você, qualquer pessoa, não precisa ser psicólogo, coach ou até facilitador, mas qualquer pessoa, como aplicar as constelações familiares, como aplicar a inteligência emocional na sua vida, no dia a dia, para que você possa ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais leve e mais próspera em todos os sentidos. Seja pessoal, profissional, relacionamento, dinheiro, não importa. E hoje, mais uma vez, quero trazer um grande tema para vocês, falando sobre a constelação familiar, falando sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós excluímos. Bert Hellinger, que trouxe as constelações familiares em seus seminários, workshops e principalmente em seus livros, ele vem falando muito, a constelação vem falando muito da exclusão, do quanto nós excluímos as coisas e o quanto de peso as exclusões que nós tomamos na vida podem trazer de consequências para nós. Não só na teoria, não só nos livros que Bert Hellinger trouxe, mas na nossa vivência, na minha própria vivência com constelações, que já vai aí muitos anos aí de vivência de constelações familiares, nós percebemos que realmente é fato, é muito presente, que tudo aquilo que nós excluímos, seja alguém, uma situação ou uma dor, ela tende a se repetir de alguma forma no nosso sistema, se não na nossa vida, na vida das nossas gerações futuras. E você diz, como que isso pode ocorrer? Bom, a constelação familiar, ela por ser eu a vejo como uma filosofia de vida e não só como uma técnica, uma metodologia, mas ela é uma ciência também, uma ciência baseada na fenomenologia. E quando nós abrimos a constelação, trabalhando de qualquer tipo de questão, nós percebemos que ali existe uma exclusão. E é justamente por excluir, inclusive num dos livros de Bert Hellinger, não só um dos livros, em vários livros, mas me ocorreu agora um dos livros de Bert Hellinger, que é Um Lugar para os Excluídos, em que Bert Hellinger fala, eu não me lembro exatamente as palavras, mas fala: aquilo que nós odiamos, nós excluiremos. Aquilo que nós rejeitamos, nós excluímos. Aquilo que nós renegamos, nós excluímos. Aquilo que nós não entendemos, nós excluímos. E o contraposto, o oposto, para se fazer isso, porque tudo aquilo que excluímos vai se tornar um peso para nós, seria: aquilo que eu odeio, eu aceito no meu coração, mesmo que eu não compreenda, mas eu aceito que aquilo existe, aquilo faz parte. Aquele que eu renego, eu aceito que existe. Aquilo que eu julgo, eu aceito que faz parte. Então, quando nós falamos de aceitar, por exemplo, aceitar alguém, mas Alex, como eu vou aceitar alguém que eu não gosto? Como eu posso aceitar aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe que eu não gosto, que me fez mal, que de alguma forma me feriu? Eu sempre falo, do meu ponto de vista sistêmico como constelador e na experiência que eu tenho, nós aceitar aquela pessoa, a situação, vamos falar um pouco de pessoas, aceitar aquela pessoa que nos feriu, que nos causou medo, não quer dizer que eu tenha que amar e conviver com essa pessoa. Pelo contrário, eu tenho que aceitar que aquela pessoa existe, que aquela pessoa faz parte, que ela fez ou faz parte da minha vida de alguma forma, mas que ela está dentro do meu sistema, ela está dentro de mim de alguma forma. E quando eu faço esse movimento, quando eu aceito com amor, e quando eu digo amor é sem julgamento essa pessoa ou então aquela situação, eu consequentemente deixo que isso se liberte e que isso tome o seu caminho.
E através da ressonância, nós conseguimos nos libertar disso de uma forma muito mais tranquila. E aquilo que nós excluímos passa a não ser mais um peso. Porque eu faço agora uma reflexão com você. Olhe para você agora, nesse momento, todas aquelas pessoas que você exclui de alguma forma, que você odeia, julga, que você acha que a pessoa não presta, ou então aquela situação, aquela dor. Olhe para isso agora e eu tenho certeza que o fato de você apenas lembrar dessa situação, dessa dor, dessa pessoa, já vai te trazer um peso aqui no centro do peito. Você já vai se sentir incomodado. E esse incômodo é esse peso. E quando nós olhamos através das constelações familiares para esse peso, para essa exclusão e incluímos novamente em nosso coração, de forma humilde, sem julgamento, da forma como eu falei até agora, nós percebemos que olhar para isso não é mais um peso, ele não gera mais um transtorno para nós. É como se nós deixássemos de carregar um carvão quente e deixamos de nos queimar e libertamos isso. E aquela ferida vai se secando até o ponto que eu posso cutucar, posso mexer e aquela ferida ela não vai doer mais. E puxando esse gancho, né, que as constelações, Bert Hellinger trouxe as 3 leis, descobriu, né, e organizou as 3 leis do relacionamento. São as leis que regem as constelações familiares, né, a lei do pertencimento, a lei da ordem, a lei do equilíbrio, né, o dar e receber, a lei da hierarquia, perdão. E quando nós temos consciência dessas leis, nós começamos a compreender algumas situações. E hoje eu quero trazer exatamente essa compreensão, né, falando um pouco agora sobre excesso de peso, né, sobre obesidade de uma certa forma. Em algumas constelações na qual eu participei, que eu facilitei, trabalhando essa questão de peso, o que nós percebemos? Nós acabamos percebendo que muitas pessoas que estão acima do peso, que estão fora da sua, que estão carregando muito, né, que estão acima do peso, estão obesas. Quando nós olhamos através das constelações familiares, nós percebemos que essas pessoas estão carregando um mundo nas costas. E uma das constelações foi uma frase que um representante falou, foi muito impactante, que foi algo mais ou menos assim: eu preciso me fortalecer comendo para poder suportar e aguentar tudo isso que eu carrego de vocês. E o de vocês, no caso, seria do pai e da mãe. Desculpa, Yuri. E quando a pessoa falou isso, imediatamente ela teve um movimento de levar de volta para o pai e para a mãe aquele peso. E nesse momento, aquele pai e aquela mãe, dentro dessa constelação, no qual eu comentei agora, eles abriram os braços e disseram: eu aceito isso, isso é meu. Isso é muito importante. E muitas vezes, isso é realmente... Muitas vezes não. Frequentemente, nós percebemos isso como fato. E as constelações vêm falando isso, vêm mostrando isso para nós. As pessoas de forma inconsciente, pessoas que estão acima do peso, não necessariamente, não é uma regra, isso não é para todo mundo, tá? E nem necessariamente quer dizer que seja isso, pois cada um é cada um e vai ter a constelação vai mostrar uma coisa, mas na experiência, na vivência, nós percebemos que isso é meio que corriqueiro. As pessoas, às vezes, inconscientemente, elas precisam comer, se fortalecer, ficarem fortes, né, de uma forma inconsciente, para carregar tudo aquilo que os pais lhes deram, né? Tudo aquilo que ela, na verdade, não é não só que os pais lhes deram, mas tudo aquilo que elas tomaram dos pais por acreditarem que os pais não tinham força para carregar. Então, e não só isso, crianças, bebês que acabaram de nascer, que por algum não foram amamentadas, ou então que rejeitaram a amamentação, elas têm uma tendência de futuramente, né, isso a gente fala da ótica das constelações familiares, de acabar engordando, de acabar assumindo um peso que não é delas. E aí você de repente fala assim: mas Alex era apenas um bebê, não tinha consciência. Ela pode ser apenas um bebê, não ter noção de certo e errado, de entender, compreender, mas existe uma alma ali.
E o bebê, a criança, ela sente. E muitas vezes essa criança, ela olhou para aquele pai, para aquela mãe de alguma forma e percebeu que aquilo estava gerando um sofrimento, qualquer coisa estava gerando um sofrimento para aquela mãe, para aquele pai, e inconscientemente ela toma esse peso para si. E quando adulta, adolescente, ou até às vezes criança com mais idade, ela começa a engordar, ela começa às vezes a comer compulsivamente, às vezes ela é tão ansiosa que você fala, mas ela não come, mas ela come desregulado e ela acaba engordando de alguma forma. Então, o que é muito importante nós percebemos, e você que talvez esteja escutando isso e esteja se identificando com essa situação, é importante que você nesse momento possa olhar, mesmo que não seja, que muito provavelmente não é consciente, você talvez esteja até falando, mas eu nunca carreguei nada pelos meus pais sempre tiveram uma vida ótima, eu nunca carreguei nenhum sofrimento, isso é inconsciente. E todos nós carregamos alguma coisa dos nossos pais, querendo ou não, nós carregamos. Quando eu digo carregamos, não é aquilo que nossos pais nos deram, mas sim aquilo que nós julgamos que nossos pais não tinham capacidade de julgar. Então, o primeiro movimento que você pode fazer é olhar para esse pai, para essa mãe, principalmente a mãe, né? Não é uma regra que seja só da mãe, mas principalmente a mãe, olhar para esse pai e a mãe e falar: eu fiz isso por você, eu carreguei por você, mas agora eu compreendo que eu sou pequeno e você é maior, então eu devolvo isso para você. Se talvez esse movimento não lhe ajudar, ou talvez não der o efeito, então procure um terapeuta de facilitação, de constelação familiar, para que possa te ajudar. Porque quando nós olhamos para a obesidade, para o excesso de peso, nós constantemente percebemos exatamente isso, que aquela pessoa está carregando um mundo nas costas, está carregando as dores do pai, da mãe, da família, do bisavô, às vezes... Às vezes, nós percebemos que ela está carregando inclusive emaranhamentos do bisavô, de tios que foram excluídos lá atrás por N motivos, e hoje ela precisa de muita força para poder carregar todo esse peso nas mãos. Então, você que está olhando, você que está percebendo tudo isso acontecendo, comece a olhar para isso com mais humildade e entender que de repente a causa do seu excesso de peso, a causa da sua obesidade, possa estar vinculada a isso que eu falei. E nesse meu livro, Despertar Emocional, que está sendo publicado e distribuído a nível Brasil pela editora Madras, eu falo muito sobre isso, sobre olhar para o pai, a reconexão com o nosso pai, com a nossa mãe, a importância de nos reconectarmos com eles, né? Quando eu falo pai e mãe, são os pais e mães de origem, de nos reconectarmos com eles e de devolvermos os pesos que nós, por amor cego, viemos carregando por eles, por acharmos que eles não tinham capacidade. Ou então, muitas vezes, o próprio pai, a própria mãe, por achar que eles não eram capazes, inconscientemente despejaram isso na mão da criança, na mão do filho, não por maldade, mas sim por uma questão inconsciente, por acharem que não seriam capazes de carregar aquilo, e às vezes o filho, por amor aos pais, que não quer ver os pais carregando aquilo que lhes faz sofrer, pois nenhum filho quer ver o pai e a mãe sofrer, ele toma aquilo por amor cego, como a gente chama, né, dentro das constelações familiares. E nesse meu livro eu falo justamente disso, de como criar essa reconexão, com o pai, com a mãe, com a nossa vida, e de chegarmos à chave de ouro, que é a compreensão. Como podemos lidar com isso? Como podemos chegar à compreensão? Pois quando chegamos à compreensão daquela questão, daquele problema, daquela situação, nós conseguimos ter uma vida mais leve. E quando eu falo compreensão, não é simplesmente olhar para algo e falar: eu entendo, 2 e 2 é 4. Não, é algo que não é racional. Você simplesmente entende, você simplesmente compreende. Então, se você quer aproveitar antes do livro ser publicado, antes do livro ser lançado, quer ler um pedacinho dele, você vai baixar o e-book com a prévia, né, com o primeiro capítulo aí, um pedacinho do segundo capítulo do meu livro. E para nós finalizarmos ainda aqui com relação a excesso de peso,
Normalmente o excesso de peso ele está vinculado muito ao nosso pai, nossa mãe, principalmente à nossa mãe. Aquilo que a nossa mãe nos deu, aquilo que nós esperávamos, né, perdão, da nossa mãe e não tivemos por algum motivo. Então, ou como eu falei, né, estarmos carregando as dores aí, né, eu preciso comer para ficar grande, para poder sustentar tudo isso que eu venho carregando nas costas. Eu venho carregando um mundo inteiro nas costas. E eu estando magrinho, eu não conseguirei carregar isso. Eu digo por mim mesmo. Hoje eu estou num processo de emagrecimento que eu fico muito feliz porque eu consegui identificar, né? Então nós terapeutas também temos problemas, né? E eu consegui identificar de um tempo para cá que eu estar um pouco acima do peso, eu estava carregando situações da minha mãe. E eu, quando consegui olhar para isso, eu falei, ok, isso é da minha mãe, é um processo dela, eu respeito, eu incluo, aceito, mas agora eu vivo minha vida. E conforme isso, naturalmente, eu já comecei a ter vontade de correr, de fazer exercício, de fazer as coisas, e venho num processo de emagrecimento que vem me deixando muito feliz. Porque é muito bom você colocar uma camiseta e perceber que ela estava apertada e agora não está mais. Então isso é maravilhoso, é maravilhoso. Então,